A história da região norte do estado do Paraná é rica e progressista e começou no sertão do Tibagi. Com a exuberância da mata primitiva, a variedade de vegetação e a fertilidade da terra, a região foi despertando a atenção de todos que aqui chegavam. A vida não era fácil para os poceiros e alguns povoados já existentes, que tiveram de enfrentar grandes dificuldades. Naquela época, a travessia do rio era feita em canoas, lombo de burro e depois com balsa. Mas nada disso afastou ou diminuiu a determinação dessas pessoas que vinham em busca de uma nova vida. Para elas, as dificuldades eram sinônimo de prosperidade e, acima de tudo, esperança. Em 1924, banqueiros britânicos vieram ao Brasil para negociar as dívidas brasileiras. E o engenheiro florestal Simon Joseph Fraser, Lord Lovat, visitou fazendas de café na região de Andirá e Cambará, onde fazendeiros tinham começado uma rodovia. Os britânicos, vendo a imensidão da floresta e a quantidade de terras de ótima qualidade que estava sendo devolvida ao governo do estado e outras não habitadas, compraram do governo do Paraná mais de 1.200.000 hectares, o equivalente a 515 mil alqueires paulistas, de 24.200 metros quadrados, pagando R$20.000 por cada alqueire. Preço este considerado abaixo do mercado por pesquisadores, mas com o compromisso de regularizar as terras e promover a colonização. Em 21 de agosto de 1929, chega a primeira caravana, chefiada por George Craig Smith, filho de pai inglês e mãe paulista. Ele e outros funcionários da Companhia de Terras abrem a primeira clareira e montam acampamentos, onde mais tarde seria a cidade de Londrina. Admirados com o potencial da terra, começa o grande empreendimento e colonização da Companhia de Terras, já com a visão comercial e empreendedora de investidores britânicos. Surge então o primeiro hotel da região, o Hotel Campestre, no local onde foi feita a primeira derrubada dos 10 alqueires de mata, hoje considerado o marco zero da cidade, próximo ao terminal rodoviário. Outros hotéis surgem em seguida para atender a grande quantidade de pessoas que chegavam. Foi construído então o escritório da Companhia de Terras, localizado na região central da cidade, onde hoje fica o edifício Autolon e o Cine-Teatro Ouro Verde. Nesse local eram feitas as compras, demarcações e transferências de lotes. Os primeiros compradores foram japoneses, vindos do oeste do estado de São Paulo, já com experiência em lavouras de café. A propaganda da fertilidade do solo foi se espalhando e imigrantes, em sua maioria europeus, fugindo da pobreza, da perseguição política ou religiosa, foram chegando à procura de um novo horizonte. Esses colonos imigrantes passam a dedicar-se a culturas de subsistência, como arroz, feijão, milho, algodão e pecuária. Em algumas fazendas havia em pequena quantidade o cultivo do café, produto que mais tarde tornou próspera toda a região. Os meios de transporte mais comuns eram o carro de boi e a carroça. Depois vieram os carros e os caminhões, tudo com muita dificuldade em rodar na terra, pois quando chovia, virava um grande lamaçal. Os instrumentos de trabalho desses desbravadores eram o facão, a foice, o machado, a serra, a espingarda e a coragem, acima de tudo, em abrir matas para a própria sobrevivência. As primeiras moradias foram ranchos de palmito, produto abundante na região, de onde também era retirado o alimento. A variedade de árvores era grande e com a chegada dos colonos houve a necessidade de cortes de muita madeira para a construção de suas casas.
nascem as primeiras serrarias. O povoado começa a crescer e com ele os primeiros estabelecimentos comerciais abrem suas portas. O centro comercial ficava no cruzamento da rua Heimtal, hoje Duque de Caxias, com a Avenida Paraná, hoje Avenida Celso Garcia Cid. E assim, pouco a pouco, o patrimônio Três Bocas, que deu origem à cidade, ia crescendo e tentando suprir as necessidades do povo. Surgem as primeiras escolas, a alemã no distrito do Heimtal e em seguida a japonesa, escolas criadas para atender às necessidades dos colonos imigrantes. Já instalados na região, integrantes da Companhia de Terras abrem o primeiro hospital, o chamado Hospitalzinho. Os médicos praticavam a medicina ambulante, atendendo os doentes na cidade e nas fazendas, cavalgando no lombo de burros e, com isso, tornando-se lideranças reconhecidas. Bem próximo ao Hospitalzinho, os ingleses, grandes admiradores de esportes, construíram um clube de tênis, onde se reuniam para jogar. O pequeno povoado começa a atrair profissionais liberais das mais diversas atividades: saúde, educação, comércio, indústria, finanças e transporte. Outros trabalhadores também já eram solicitados: carpinteiros, serralheiros, aviadores, marceneiros, motoristas, pedreiros, mecânicos, carroceiros, alfaiates, barbeiros, joalheiros, dentistas, fotógrafos e tantos outros. A imprensa também já estava presente com o jornal Paraná Norte. Fábricas e indústrias começaram a se instalar em meio à mata. Fábrica de gelo, serrarias, olarias e outras pequenas indústrias. A Igreja Matriz de Londrina é construída com madeira extraída da própria mata. E assim o patrimônio Três Bocas ia crescendo. É feita a primeira planta da cidade pelo engenheiro agrimensor Alexandre Rasgulaeff, integrante da primeira caravana. O projeto aprovado em Londres previa que a cidade teria 10.000 moradores na área urbana e 20.000 no campo. A terra vermelha e generosa, mas que impunha dificuldades, viu nascer a 10 de dezembro de 1934 o município de Londrina, nome dado ao local que há 5 anos havia recebido seus primeiros colonos. Londrina era um povoado com 554 edificações, até então pertencente a Jataí, hoje Jataizinho. A Companhia de Terras Norte do Paraná, tendo o controle acionário da Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, resolveu aumentar a ferrovia de Cambará até a região de Londrina. A ponte férrea foi construída sobre o rio Tibagi. A estação ferroviária de Londrina e a ponte férrea foram inauguradas em julho de 1935, facilitando o acesso das pessoas. Surgem os primeiros estabelecimentos bancários. Começa então a organização política e social, através da nomeação e da eleição de seus primeiros prefeitos. Londrina já mostrava sua força e seu progresso, tornando-se desde essa época um polo de referência para todo o norte do estado. O primeiro prefeito foi Joaquim Vicente de Castro, nomeado pelo interventor Manuel Ribas. O primeiro prefeito eleito foi Dr. Willy da Fonseca Brabazon Davids, empossado em 20 de janeiro de 1936, com a instalação da primeira Câmara Municipal de Londrina. A cidade então passou a contar com os poderes executivo, legislativo e judiciário. Já com uma estrutura de serviços públicos e privados funcionando, foram implantados os serviços de energia elétrica, água e esgoto e pavimentação. Inicia-se um novo ciclo de desenvolvimento. A cidade não parou mais de crescer. Aumentavam dia a dia as edificações em alvenaria. Outros órgãos de comunicação e lazer, como rádios, jornais, cinemas, clubes de esportes, se instalaram no pequeno município.
Contrariando o plano original aprovado em Londres, começam a se formar os primeiros bairros: Vila Casone, Vila Nova e Vila Brasil. Grandes lavouras começaram a se formar na região, também contrariando o sistema de minifúndios, pequenas propriedades idealizado pela Companhia de Terras. Com as lavouras, iniciava-se o ciclo do café. Com as fazendas de café, surgem as colônias de casas perto do terreiro e da tulha, onde guardavam e secavam a colheita. O café se torna o ouro verde da região. Começa uma rápida transformação e Londrina passa a ser ponto de partida e de chegada para muitos, tornando-se referência de serviços para todo o estado. As mudanças são mais do que necessárias e visíveis. Elas ocorrem nos meios de comunicação, transporte rodoviário, ferroviário, educação, saúde, comércio e lazer. Aviação Garcia, uma das primeiras empresas de transporte de passageiros, desde a sua fase inicial, enfrentou grandes dificuldades, transitando pelas estradas lamacentas ou poeirentas, com seus ônibus popularmente apelidados de jardineiras, dos quais a Catita foi o primeiro. Os irmãos Francovig tinham licença para o transporte de animais dos distritos para as cidades, mas muitas pessoas pediam carona nos caminhões, viajando num estrado acima dos porcos. Escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio abrem suas portas. Na sequência, surgem as faculdades estaduais de Filosofia, Ciências e Letras, Direito e Odontologia, embriões da futura Universidade Estadual de Londrina. Na área de saúde, graças a uma campanha popular, foi construída a Santa Casa de Misericórdia, com a participação ativa das Irmãs de Maria de Schoenstatt, que se dedicam a várias atividades no hospital até os dias de hoje. O desenvolvimento e a transformação foram tão rápidos que em pouco tempo a cidade passou dos ranchos de palmito para as casas de madeira, casas de alvenaria e, finalmente, para os prédios em concreto. O edifício Saão, antigo São Jorge Hotel, um dos primeiros arranha-céus da cidade, foi festejado como um presente para a população. Este, entre outros edifícios que vieram em seguida, mostram a força e o capital dos fazendeiros de café construindo a cidade moderna. Desta época são também o Cine Teatro Ouro Verde, o edifício Autolon, a Casa da Criança, hoje Secretaria Municipal de Cultura, a Estação Rodoviária, hoje Museu de Arte de Londrina. Esses projetos arrojados foram assinados por João Batista Villanova Artigas, importante arquiteto modernista. Com a valorização das terras e o surgimento de grandes e rápidas fortunas geradas pelo café, a vida noturna londrinense foi ganhando fama. O aeroporto de Londrina passa a ser o terceiro maior em movimento do país. São os anos de ouro do café. Londrina se torna conhecida nacional e internacionalmente como a capital mundial do café e passa a exportar quase toda a sua produção pela ótima qualidade dos grãos. O café promoveu uma acelerada colonização de toda a região, porém com a devastação de quase toda a floresta. Após a geada negra de 1955, que matou quase todos os cafezais, começou a decadência da cafeicultura. Novas geadas trouxeram prejuízos que se prolongavam pelos 4 anos de formação de novos cafezais. A decadência da cafeicultura, a legislação trabalhista e a mecanização da lavoura causaram grande êxodo rural na década de 70, esvaziando o campo e gerando subhabitação nas cidades. A pouca produção do café fez com que o produto se valorizasse, continuando a ser o mais importante para Londrina e para o país até a geada de 1975. Com essa geada, o cultivo do café foi erradicado. Foram cortados todos os pés de café
pela baixa produtividade das lavouras e pelo alto custo no sistema de produção. Mesmo com todos esses problemas, a cidade não parou de crescer. Os que aqui chegavam queriam criar raízes, e assim o fizeram. Em 1968, foi criado o Serviço de Comunicação Telefônica de Londrina, Sercontel. Hoje, Londrina conta com um sistema avançado de telefonia, sendo referência de modernidade e inovação em todo o país. Além da Universidade Estadual de Londrina, outras universidades foram criadas. Na área da agricultura, houve grande diversificação. Outras culturas foram iniciadas com grande êxito, sem, no entanto, esquecer o café. Graças a estudos feitos pelo IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, foi criado um sistema de café adensado. Os pés de café são plantados mais próximos um do outro. Hoje já se pode colher café com ótima qualidade e em menos tempo de plantio. Londrina hoje se destaca no cenário internacional pela pecuária de alta linhagem, pela produção rural, hortifrutigranjeira e têxtil. Esta é parte de nossa história, que vem sendo construída graças ao arrojo de imigrantes das mais de 30 nacionalidades, bem como a dedicação de trabalhadores de várias partes do Brasil e administradores desta região norte paranaense.